Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 24. A meta do especialismo. Seção 6. Como salvar-se do medo. Diante da santidade do seu irmão, o mundo fica quieto e a paz desce sobre ele em gentileza e com uma bênção tão completa que nenhum vestígio de conflito ainda permanece para te assombrar na escuridão da noite. Então, quando a gente é capaz de reconhecer a santidade do outro de forma genuína e verdadeira, o mundo se transforma completamente diante dos nossos olhos e a vida se modifica, transformando todo e qualquer tipo de sofrimento em reconhecimento, em aprendizagem, em lições, em bênçãos. Ele é o seu salvador dos sonhos feitos de medo. O outro, qualquer outro, é o nosso salvador. Ele é a cura do seu senso de sacrifício e do seu medo de que o que você tem se dispersará no vento e se converterá em pó. O outro é a cura, é o caminho através do qual a gente cura as nossas crenças, principalmente as crenças que disseminam o sofrimento em nós e nos outros. Nele está a sua garantia de que Deus está aqui e de que está contigo agora. Enquanto Ele é o que é, pode estar certo de que é possível conhecer a Deus e de que Ele será conhecido por você, pois Deus jamais poderia deixar a sua própria criação. E o sinal de que isso é assim está no seu irmão, que te é oferecido de forma que todas as suas dúvidas a respeito de ti mesmo possam desaparecer diante da sua santidade, diante do reconhecimento da santidade do outro. Vê nele a criação de Deus, enxergue no outro somente a criação perfeita, genuína do nosso Criador. Pois nele o seu Pai espera pelo seu reconhecimento de que ele te criou como parte de si mesmo. Cada vez mais eu entendo que o outro é a única forma de conhecer a mim mesmo. Então o outro age como um espelho para que a gente alcance a salvação. Mas para que isso aconteça, nós temos que começar a perdoar todos os enganos, todas as ilusões, tudo aquilo que a gente deu conta até aqui e tudo aquilo que a gente projetou fora também nos outros. Sem você, haveria uma falta em Deus, um céu incompleto, um filho sem um pai. Não poderia haver nenhum universo e nenhuma realidade, pois o que é a vontade de Deus é total e é parte dele, porque a sua vontade é uma só. Nada vive que não seja parte de Deus e nada existe que não viva nele. Olha que lindo! A santidade do seu irmão te mostra que Deus é um com ele e contigo, e que o que ele tem é seu, porque você não é separado dele e nem do seu pai. O que o outro tem é nosso, porque nós não somos separados de ninguém, e muito menos somos separados do próprio Criador, do próprio Deus. Nada está perdido para você em todo o universo. Nada do que Deus criou, Ele deixou de colocar diante de ti com amor para ser teu para sempre. E nenhum pensamento dentro da mente de Deus está ausente da sua mente. É a vontade dele que você compartilhe o amor dele por você e que ore para ti mesmo tão amorosamente quanto ele te concebeu antes do mundo ter início e como ele ainda te conhece. Que lindo isso daqui! Olha o que está trazendo, que a gente se ame, se reconheça como uma perfeição da obra divina, que a gente pare de se criticar, que a gente pare de procurar defeitos na gente mesmo e em cada ser humano, porque nós somos seres perfeitos, cada um está manifestado na forma que precisa, não é na forma que a gente quer. Aí a gente reclama da vida que tem, da família que nasceu, do nariz que tem, do cabelo que tem, do corpo que tem. A gente está falando o quê, gente? Que tipo de mensagem que a gente está mandando para o universo, para Deus? Que Deus errou com a gente. Olha só que absurdo. Isso nos traz o entendimento de que a cura começa pela própria autoaceitação de quem somos.
na personalidade, no caso, na condição humana, porque Deus nos fez exatamente como precisávamos ser. Então, Ele nos ama exatamente do jeito que somos. Deus não muda a mente dele a respeito do seu filho por circunstâncias passageiras que não têm nenhum significado diante da eternidade onde ele habita e onde você habita com ele. Aqui a gente entende que só é possível amar a Deus e amar ao próximo quando a gente se ama verdadeiramente, quando a gente se aceita, quando a gente se respeita. E ele continua aqui, o teu irmão é como ele o criou. E é isso que te salva de um mundo que ele não criou. É isso que nos salva do mundo da forma, do mundo das ilusões, dos sofrimentos. Porque todos nós somos essa grande consciência. Observem o entendimento que vai trazer agora. Não se esqueça de que o mundo serve apenas para curar o Filho de Deus, para curar cada um de nós das nossas ilusões, dos nossos enganos, das nossas crenças, limitações, medos, culpas, julgamentos. Então estamos aqui realmente para aprender a acessar esse amor maior. Esse é o único propósito que o Espírito Santo vê e, por conseguinte, o único que ele tem. O Espírito Santo aqui como essa voz que nos ajuda a andar por esse caminho, a percorrer esse caminho chamado vida, para que a gente retire os véus das ilusões, até que você veja a cura do Filho como tudo o que deseja que seja realizado por esse mundo, pelo tempo e por todas as aparências, não conhecerá o Pai e nem a ti mesmo, pois usará o mundo para o que não é o seu propósito, e não escapará às suas leis de violência e de morte. Que incrível! Então, até que a gente reconheça que a única coisa que a gente quer verdadeiramente realizar nesse mundo é o processo de liberação, de salvação, de cura, nós não conheceremos o Pai e também não conheceremos quem somos, não conseguiremos acessar a nossa consciência maior. Porque a gente vai usar o mundo para um propósito que não é o propósito verdadeiro dessa experiência humana. Então a gente vai ficar aprisionado nas leis de violência e de morte, nas leis do ataque, nas leis de competição, do poder, do apego, dos julgamentos, tudo que envolve o mundo da forma. No entanto, é dado a você estar além de todas as suas leis em todos os aspectos, em todas as formas e em todas as circunstâncias, em toda tentação de perceber o que não está presente e em todas as crenças nas quais o Filho de Deus é capaz de sofrer dor, porque ele se vê como não é, porque a gente se enxerga como um corpo físico. Nós não somos um corpo físico, nós estamos aqui experienciando a vida humana, mas nós somos seres espirituais eternos. Mas se a gente achar que é o corpo físico, a gente vai acreditar que viemos aqui para sofrer, para sentir dor, para sermos crucificados aqui na terra, até que a morte termine com todos esses sofrimentos. Olha para o teu irmão, contempla nele toda a inversão das leis que parecem governar esse mundo. Vê na liberdade dele a sua própria liberdade. Pois é assim, e ponto, coloca ponto aqui no final da frase. É assim que acontece. Ver na personalidade do outro a nossa própria. Ver na liberação do outro a nossa própria liberação. Ver na cura do outro a nossa própria cura. Não permita que o especialismo dele obscureça a verdade que existe nele, pois não escapará a nenhuma das leis da morte às quais você o prender. Não projete no outro nenhuma forma de especialismo e nem reconheça como verdadeiro o especialismo que o outro acredita que tem, porque senão nós mesmos vamos estar aprisionados nas percepções, nas projeções que fizemos nos outros, ou que aceitamos que eles tinham, né? E não há um pecado sequer que você veja nele que não mantenha ambos no inferno. Gente, esse livro é muito interessante, muito interessante. Qualquer tipo de projeção, qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de erro que eu ver no outro,
vai manter eu e o outro no inferno, no estado de sofrimento. O inferno aqui é esse entendimento de sofrimento. Entretanto, ver a perfeita impecabilidade nele vos libertará, pois a santidade é bastante imparcial, tendo um só julgamento para todos aqueles que contempla. E esse julgamento é feito não por você, mas através da voz que fala por Deus em todas as coisas que vivem e compartilham o que Ele é. Todas as coisas, todos os seres que compartilham essa consciência crística. Então, somente a voz do Espírito Santo tem integridade suficiente para fazer qualquer tipo de julgamento. Não nos cabe julgar nada e nem ninguém, muito menos a nós mesmos. É a sua impecabilidade, ou seja, a impecabilidade do Cristo, que olhos que veem podem contemplar. É a sua beleza que veem em todas as coisas, e é a Ele que procuram em toda parte e não acham nenhuma paisagem, nenhum lugar, nem tempo onde Ele não esteja. Cristo, Deus, tanto o Filho quanto o Pai, está em tudo e em todos e age através de tudo e de todos o tempo todo. Dentro da santidade do seu irmão, a moldura perfeita para a tua salvação e para a salvação do mundo, está colocada a brilhante memória daquele em quem vive o teu irmão e você junto com ele. Está trazendo aqui que quando a gente reconhece a santidade do nosso irmão, isso forma uma moldura perfeita para a nossa salvação, para a salvação do mundo, e esta moldura está permeada pela brilhante memória do Cristo em quem vive o nosso irmão e a gente junto com ele, junto com o nosso irmão. Todos nós vivemos dentro dessa consciência. Não permita que os teus olhos fiquem cegos com o véu do especialismo que esconde a face de Cristo dele e também de você. Que a gente não permita que o véu dos especialismos, dos condicionamentos que escondem a face do Cristo no outro e em nós também, que a gente não aceite que esse véu do especialismo nos cegue, nos tire a verdadeira visão da razão, da verdade. Que lindo, né, gente? E olha só como continua. E não deixe que o medo de Deus afaste de você por mais tempo a visão que você veio aqui para ter. A visão do Cristo. Eu repito isso muitas vezes, porque a gente tem permitido que ilusões nos seguem. Não podemos mais permitir que isso aconteça. Nós viemos aqui para descobrir a nossa própria luz, a nossa própria santidade. O corpo do seu irmão não te mostra Cristo. Cristo é demonstrado dentro da santidade dele, dentro da santidade do outro, dentro do reconhecimento da santidade em cada aspecto da criação. Por isso que trouxe que o corpo do nosso irmão não nos mostra o Cristo, porque nós precisamos olhar além do mundo da forma do corpo físico. O corpo físico é do ego, é da personalidade. Olha só, escolhe então o que você quer ver, o corpo do seu irmão ou a sua santidade, ou a santidade dele. E o que você escolher é seu para a sua contemplação. Entretanto, terá que escolher em situações incontáveis e através de um tempo que parece não ter fim, até que a verdade seja a tua decisão, até que a gente escolha ver a santidade de tudo. Eu vou retomar novamente essa frase. Eu vou retomar esse parágrafo do início porque ele é extremamente importante. Escolhe então o que você quer ver, o corpo do seu irmão ou a santidade dele. E o que você escolher é seu para sua própria contemplação. Entretanto, terá que escolher em situações incontáveis e através de um tempo que parece não ter fim, até que a verdade seja a tua decisão, até que ver somente a verdade seja a nossa escolha. Pois não se ganha outra vez a eternidade através de mais uma negação de Cristo em seu irmão. Quanto tempo mais a gente vai demorar para reconhecer a luz de cada ser humano,
de cada ser vivente. E onde está a tua salvação se ele não é mais do que um corpo? Então, se a gente enxerga o outro como um corpo físico, a salvação se torna impossível, porque o outro é o nosso Salvador, desde que eu acredite que ele não é um corpo físico também. E onde está a sua paz, senão na santidade dele, no reconhecimento da santidade do outro? E onde está o próprio Deus, a não ser naquela parte dele que ele estabeleceu para sempre na santidade do seu irmão, para que você possa ver a verdade acerca de ti mesmo, demonstrada em termos que você é capaz de reconhecer e de compreender. Que interessante, né? A nossa santidade, a gente só vai conseguir reconhecê-la quando a gente reconhecer ela no outro, que é esses termos aqui, essa forma, esse modo como Deus quis nos mostrar que fomos todos feitos à imagem e semelhança dele. A santidade do seu irmão é sacramento e bênção para você. A santidade do nosso irmão é uma confirmação e uma bênção para nós mesmos. Os seus erros, no caso, os erros dele, não são capazes de impedir que a bênção de Deus esteja com ele e nem que ela esteja contigo, que o vê verdadeiramente, que passou a ver o outro verdadeiramente. Os seus enganos em relação ao outro, no caso, podem causar um atraso que é dado a você anular para ele de tal forma que ambos possam terminar uma jornada que jamais começou e que não precisa ter fim. O que nunca existiu não faz parte de você. Entretanto, pensará que faz enquanto não se der conta de que não faz parte daquele que está ao seu lado. Enquanto você não se der conta de que as ilusões que a gente criou em relação ao outro também não fazem parte dele, nem de nós e nem dos outros. Olha que ideia linda que vai trazer agora. Ele é o teu espelho e nesse espelho você verá o julgamento que fez acerca de ambos. O Cristo em você contempla a sua santidade, contempla a santidade do outro. Gente, é sempre em relação ao outro. Por quê? Porque o outro é um espelho. Quando eu olho para o outro, ele vai refletir aquilo que eu mesmo sou. Por isso que traz muito em relação ao outro. Porque o outro é um espelho, acabou de falar. Ele é o teu espelho. E nesse espelho, você verá o julgamento que fez acerca de ambos. Porque se eu julguei fora, eu estou julgando indiretamente a mim mesmo. E foi isso que ele quis dizer quando falou que o Cristo em nós contempla a santidade do outro. O Cristo em nós reconhece a luz divina no outro. E ele conclui esse parágrafo dizendo: o teu especialismo é que olha para o corpo do outro e não o contempla. Não contempla a santidade do outro. Os olhos que enxergam os especialismos não veem a verdadeira realidade. Porque ele só vê o corpo físico, ele só vê essa imagem separada. Que você o veja, que você veja o seu irmão como ele é, para que a sua libertação não se demore. Vagar sem sentido, sem um propósito e sem qualquer tipo de realização é tudo o que a outra escolha é capaz de te oferecer. No caso aqui, a escolha a favor do especialismo. A futilidade da função não cumprida irá te assombrar enquanto o teu irmão estiver adormecido, até que o que te foi atribuído tenha sido feito e ele ressuscitado do passado. Vou trazer de uma outra forma. A futilidade da função não cumprida, do nosso propósito que não está sendo cumprido, irá nos assombrar enquanto projetarmos ilusões no outro e até que o que nos foi atribuído cumprir aqui, que é ver a salvação no outro e em tudo, tenha sido feito e ele ressuscitado do passado. E a gente liberado, o nosso irmão, dos aprisionamentos, dos julgamentos, baseados em algum passado próximo ou distante. Ele que condenou a si mesmo e a ti também, te é dado para que você o salve da condenação junto contigo. Isto é, o outro é o meu salvador e eu sou o salvador do outro. E como eu faço isso? Através da extensão da minha mente, através da extensão do amor.
do perdão, limpando todos os equívocos, todos os enganos, não olhando para ele como uma forma física, como um ser separado de mim, porque estamos todos unidos em consciência. E ambos verão a glória de Deus no seu Filho, que interpretou equivocadamente como se fosse carne e limitou as leis que não têm qualquer poder sobre ele. Trazendo essa frase de uma outra forma, ambos, tanto eu quanto meu irmão, quando nós conseguimos unir as nossas mentes, veremos a glória de Deus no Filho, que é a consciência crística unificada, que antes nós interpretamos equivocadamente como se cada um fosse corpos separados. Por isso que diz aqui, interpretou equivocadamente como se fosse carne. E foi exatamente por nos interpretarmos como corpos que ficamos limitados a leis que, na verdade, não poderiam ter nenhum poder sobre nós, que são as leis dos ataques, dos sofrimentos, das doenças, da culpa, da morte, do medo. Tudo isso tem poder sobre a gente enquanto a gente se enxergar em corpos isolados, como seres separados. Você não gostaria de reconhecer com contentamento que essas leis não são para você? Está trazendo essa pergunta. Então, não o veja como prisioneiro delas. Não veja nem você mesmo e nem o outro como prisioneiro dessas leis. Não é possível que aquilo que governa uma parte de Deus não se mantenha para todo o resto. Você se coloca sob as leis que vê como aquelas que o governam. Nós nos colocamos sob a governância das leis do mundo físico, que são as leis que estão nos governando, nos dominando. Pensa então em como deve ser grande o amor de Deus por você, a ponto de te dar uma parte de si mesmo para salvar da dor e te trazer felicidade. E nunca duvide de que o seu especialismo desaparecerá diante da vontade de Deus, que ama cada uma de suas partes com o mesmo amor e o mesmo cuidado. O Cristo em você é capaz de ver o teu irmão verdadeiramente. Você se decidiria contra a santidade que ele vê? Nós nos decidiríamos contra a santidade que o próprio Cristo vê em cada um de nós? É muito na direção de se autorresponsabilizar mesmo, né, gente? Porque é igual falou aqui, nunca duvide de que o nosso especialismo vai desaparecer diante da vontade de Deus, que ama cada uma de suas partes, ou seja, cada aspecto dele manifestado, que somos nós, com o mesmo amor e o mesmo cuidado. E somente o Cristo em nós é capaz de ver o nosso irmão verdadeiramente. O especialismo é a função que você atribuiu a ti mesmo. E ele só vale para você sozinho, como coisa autocriada, automantida, sem necessidade de nada e desunida em relação a qualquer coisa além do corpo. Aos seus olhos, você é um universo separado, com todo o poder de se manter completo dentro de si mesmo, com todas as entradas fechadas contra qualquer invasão e todas as janelas bloqueadas contra a luz. Olha o que ele trouxe aqui, que aos nossos olhos humanos, nós somos um universo separado, ou seja, a gente se enxerga como um ser separado, mas um ser com todo o poder de manter completo a gente dentro de nós mesmos, de nos introjetarmos, com todas as entradas fechadas contra qualquer invasão, ou seja, nesse estado de defesa intermitente e constante, e todas as janelas bloqueadas contra a luz, contra a nossa essência divina, contra o nosso ser superior. Sempre atacado e sempre furioso, com uma raiva sempre inteiramente justificada, você tem perseguido essa meta com uma vigilância que nunca pensou em deixar e com esforço incessante. É dessa forma que a gente tem mantido a nossa vida aqui, isoladas, separados, brigando, lutando, atacando, se defendendo, como se essa fosse a nossa meta, como se esse fosse o nosso propósito.
E toda essa sombria determinação era apenas isto: queria que o especialismo fosse a verdade. Apego, gente. Apego às nossas crenças. Acharmos que somos especiais, que somos diferentes. Tudo isso baseado na vontade do ego e da nossa personalidade, que também são ilusões. Agora, só te é pedido que siga outra meta que exige muito menos vigilância, com um pequeno esforço, pouco tempo e com o poder de Deus como garantia da manutenção da meta e da promessa de êxito. No entanto, dentre as duas, é essa que você acha a mais difícil. É a escolha mais difícil da gente fazer, porque a gente nem sequer acredita que isso é real. E desse modo, estamos constantemente escolhendo a partir dos condicionamentos do ego e da personalidade. Estamos, sem saber, escolhendo viver uma vida com sofrimentos, com doenças, com a morte como sendo o fim, com separação. Isso tudo na nossa mente, no nosso universo particular. O sacrifício, e a palavra sacrifício está entre aspas, o sacrifício do ser você compreende e não considera que seja um preço alto demais, mas uma diminuta dose de boa vontade, um sinal da aprovação de Deus, um cumprimento ao Cristo que está em ti mesmo, isso tudo você considera uma carga exaustiva e tediosa, pesada demais para ser carregada. É muito incrível, não é, gente? Eu fico completamente estarrecida aqui. Olha só, a gente está sempre escolhendo a favor daquilo que não somos. Apesar disso, para a dedicação à verdade conforme Deus a estabeleceu, não se pede sacrifício algum, esforço algum, e todo o poder do céu e a força da própria verdade te são dados para prover os meios e garantir a realização da meta. Você que acredita que é mais fácil ver o corpo do teu irmão do que a santidade dele, esteja certo de compreender o que é que fez esse julgamento. Aqui se ouve com clareza a voz do especialismo, julgando contra o Cristo e colocando dentro de ti o propósito que você pode alcançar e aquilo que não pode fazer. Isto é a voz do ego impondo limites dentro de cada um de nós, falando que a gente não dá conta, que a salvação não é pra gente. Não se esqueça de que esse julgamento tem que se aplicar ao que faz com ele, no caso, ao que você faz com o especialismo, como teu aliado. Pois o que você faz através de Cristo, ele não sabe. O ego nem tem conhecimento da existência do Cristo. Para Cristo, esse julgamento não faz qualquer sentido, pois só o que é a vontade do seu Pai é possível, e não existe nenhuma outra alternativa para que ele veja. O Cristo está focado no propósito de Deus, e nós estamos perdidos aí, ouvindo inúmeras vozes que nem nos representam. E como não há nenhum conflito nele, no Cristo em nós, de lá vem a tua paz. E do seu propósito vêm os meios para a realização sem esforço e para o descanso, para uma vida tranquila, para a serenidade, para viver e manifestar a paz, a alegria e o amor incondicionais, estendendo somente isso, gente, pois é isso que nós somos. Lindo demais. Fim da leitura do livro-texto.